Bom dia, pessoal. Vamos lá para nosso bate-papo. Separei alguns temas bem interessantes aqui para nós estarmos discutindo hoje, que eu sempre penso em temas que possam realmente agregar na rotina de vocês. É difícil, né, pessoal, acabar aqui determinando um nicho específico, como por exemplo, eu começar a falar apenas de nutrição esportiva, falando de atletas de alto nível, ou então eu ficar falando só de fisiculturismo, ou o contrário, né, eu começar a falar apenas aqui de nutrição específica para algumas patologias, envelhecimento saudável, etc. Porque eu gosto muito e tenho insistido muito nessa questão do profissional que cuida da família. E para se cuidar uma família, a gente precisa aqui abordar vários temas de vários assuntos. Então eu deixo algo aqui bem global aqui para vocês. Inclusive, né, eu tenho convidado alguns profissionais para estarem aqui batendo papo conosco. E prometo aí trazer sempre nichos, temas bem específicos para agregar realmente, não apenas de novo, né, com vocês, mas o conhecimento geral sobre o assunto. Nutrição em si está sempre aumentando. Legal, o pessoal entrando, ótimo. Bom, ontem até, para começar aqui o tema, falar um pouquinho de esporte, de exercício. Ontem nós tivemos nas pós-graduações que eu coordeno, na verdade todos os dias nós temos grupos de estudos extracurriculares. Eu costumo dizer para os alunos que o quanto eles vão aproveitar da pós vai depender do tamanho do sonho deles. Se o sonho é assim, assista basicamente os conteúdos curriculares, porque já é muito mais do que o suficiente. Já está ali muito bem respaldado de conteúdo. Agora, se você quer chegar muito longe na sua carreira, nós temos aulas extracurriculares todos os dias ao vivo. E ontem, né, tivemos 2 grupos de estudos, um sobre obesidade, emagrecimento e outro sobre betalanina. E é aí que eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito desse suplemento. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma visão sobre suplementação alimentar que é um pouco ampla, no sentido de que, claro, ainda mais hoje, né, como professor, eu tenho ali acesso ao que a ciência diz sobre determinado suplemento. Mas, em paralelo a isso, eu sempre atendi muito, então eu tenho aquela ideia do que o paciente, do que a população em geral espera de resultados com relação a determinado suplemento. E trabalhei, e hoje também tenho bastante contato com a indústria, então eu conheço muito bem também sobre matérias-primas, sobre possibilidades ali de adulterações. Então é muito complexo falar de suplementação hoje, porque muitas vezes a matéria-prima é ótima, o suplemento tem uma ótima qualidade e tem ótimas evidências científicas, mas a pessoa que está usando não gera demanda suficiente para isso. Ou às vezes a pessoa gera demanda suficiente, mas está usando um suplemento que não tem evidência científica. Ou ainda tem demanda, o suplemento tem evidência, mas comprou uma marca adulterada. E vocês não têm ideia de como que é fácil você comprar uma marca adulterada, um produto de baixa qualidade. Porque muitas vezes até o lojista ele não sabe, realmente são alguns macetes ali que só quem tem bastante experiência consegue estar determinando. A dica principal que eu sempre falo é buscar marcas realmente que você confia no sentido de credibilidade no mercado. Mas eu entrei agora nesse mundo. Pergunte para quem tem mais experiência e realmente busque alguém que tem experiência de verdade, porque no mundo das redes sociais muitas vezes é difícil saber também em quem acreditar. Então, às vezes você tem um amigo que treina há muitos anos, ou é um profissional da área e você tem essa proximidade, pergunte, né? Ou claro, quando você se identificar com alguém pela rede social, manda uma mensagem, manda um direct e realmente pergunta, não tem problema algum, né, com relação a isso. É um assunto bem delicado, né, falar sobre isso de modo aberto, numa live, ainda mais no meu caso, né, que eu conheço Deus e o mundo, né? Conheço boa parte, né, dos empresários, boa parte da galera realmente
que faz parte desse mercado, então é complicado aqui. Rodolfo, quais marcas de whey? Tá, eu lembro de 3, aí 2 amigos meus que são donos aqui de empresas sérias me vêm falando aqui, Rodolfo, você não falou da minha marca, o que você tem contra mim? Sabe, então é pesado para mim, no meu caso aqui, tocar nesse assunto, né? Então eu prefiro aqui falar de uma maneira geral para vocês irem refletindo. Busquem empresas com credibilidade no mercado, no sentido de ter uma história, de realmente não ser algo que surgiu agora e tem um ótimo marketing, né? É muito fácil mandar fazer o produto em algum lugar, você não tem ainda uma fábrica, aí você cria um ótimo rótulo, você manda brinde para nutricionistas e blogueiras, então é fácil realmente você surgir no mercado da noite para o dia nas redes sociais. Não estou dizendo que uma marca nova também não possa ser de boa qualidade, mas claro, a chance é muito maior de ser uma empresa que existe há muito tempo, com uma base sólida, sem ali um histórico negativo com relação ali a seus produtos, tá? Aqui, ok, né? Aqui antes de falar da betalanina, né? A questão aqui ouvi falar muito bem da creatina, mas comecei a usar e aumentou muito a minha celulite, né? É complicado, pessoal, né? Associar um fator aumento da celulite, falando aqui de algo multifatorial, né? Então, aí é impossível responder essa pergunta. Melhor resposta seria, em princípio, não teria uma relação direta com a creatina e tentar identificar quais foram as possíveis causas. É algo multifatorial, né? Coitada da creatina, fica levando tanta culpa assim, né? Muitas vezes é a própria alimentação, o exercício que não está adequado, né? Então, Ingrid, acabei de falar sobre como você descobre melhores marcas de whey. Claro, a indústria nacional é ótima. Temos aqui ótimas indústrias no mercado nacional, e o que nos limita no Brasil com relação à suplementação até a legislação. Aí vou falar da betalanina e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui no Brasil nós temos condições de produzir qualquer tipo de produto com a mais alta qualidade, com ótimas matérias-primas. Então confie sim na indústria nacional. Até, pessoal, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um atleta que é submetido a doping, eu confio muito mais em uma indústria nacional, onde eu tenha ali a segurança, tenha visitado a fábrica, conheço realmente ali a qualidade da matéria-prima, do que pensar em uma indústria que está em outro país, e até no sentido que na sua linha de produção contém pré-hormonais ou termogênicos que poderiam conter alguma substância que poderia estar ali contida na lista de controle de doping, né? Então a indústria nacional sim é de altíssima qualidade. A questão é você identificar quais são as marcas referências no mercado. Então acho que isso vale para qualquer área, né, pessoal? Você vai comprar um telefone, existe o iPhone e existe o Xing Ling. Então você vai perguntar para quem trabalha com isso e domina a área. Lógico, falei de algo que todo mundo tem pelo menos um pequeno conhecimento, né, de Apple e Samsung e etc. Mas é a mesma coisa, né? Qualquer área nós teremos aqui algumas 2 ou 3 marcas que são as referências, que estão sempre muito acima das maiores aqui marcas, tá, pessoal? Então, olha só, né? Ontem nós tivemos aqui uma aula fantástica, né, sobre betalanina, e como é um suplemento que está muito popular no Brasil, eu gostaria de tocar em alguns pontinhos sobre isso, né? O primeiro, a betalanina, ela tem uma visão para as pessoas como algo estimulante, né? Porque geralmente ela está presente nos pré-treinos. Então a pessoa olha lá, cafeína, taurina, betalanina, e já imagina que tudo aquilo ali acaba sendo estimulante, tá? Então bastante atenção, porque a betalanina não tem esse efeito estimulante, tá? O efeito da betalanina é um efeito tamponante. Então vamos por partes. Um grande ponto, né? Como a betalanina foi liberada no Brasil recentemente, então fez um boom na sua procura, na sua aceitação como um ótimo suplemento alimentar. Mas o primeiro ponto para você utilizar esse suplemento é se você tem a demanda de treino para isso. E aí a gente já descarta a maior parte das pessoas que são, na verdade, entusiastas da suplementação alimentar, entusiastas ali do esporte, né? Porque realmente, se você não tem uma demanda de treino de altíssima intensidade,
não teria por que você estar ali usando um suplemento tamponante. Então, aquela sensação de queimação na sua musculatura quando você está ali no treinamento, né, de alta intensidade, realmente aí sim poderia ser viável. Aqui a minha amiga nutricionista Amanda acabou de entrar aqui, deu um tchauzinho. A Amanda, ela treina na mesma academia que eu. Então, e é aluna de dois grandes amigos, né, do Januário e do Martins, que são grandes treinadores. E eles têm uma característica de eles gostarem muito de supersets, de séries combinadas, onde realmente o aluno acaba ficando em execução durante um período longo. No caso, muitas vezes ali, até 2 minutos de execução. Porque vamos imaginar, a Amanda vai lá, faz um leg press, vai para o agachamento, vai para o hack, enfim, né, faz alguns exercícios combinados, né, como a gente está sempre no mesmo horário ali, eu acabo observando. É um tipo de treino onde a beta-alanina encaixa muito bem. Agora, para um treinamento, vamos imaginar, a pessoa faz lá séries de 8 a 10 repetições e acaba ali levando em cerca de 40 segundos, 40 e poucos segundos naquela execução, não teria grande benefício de estar ali utilizando a beta-alanina. Nós precisaríamos pelo menos ali 1 minuto e meio de execução, então teria que ser um exercício um pouco mais prolongado. Claro, a beta-alanina ela tem um uso clássico em algumas situações, falando de esporte, né? Eu já falei da musculação porque a maior parte dos usuários de suplemento são praticantes de musculação. Então, vou imaginar alguém com corrida de 400 ou principalmente 800 metros, aí fica lindo a suplementação de beta-alanina, ao passo que um maratonista não teria esse benefício com relação a essa suplementação. Um crossfit em alta intensidade teria com certeza esse benefício, porque em alguns momentos a execução acaba sendo um pouco mais prolongada, ali chega ali nessa casa de 60 segundos a 240 segundos, que é um espaço aqui de tempo bem interessante para essa suplementação. Mas também você tem que estar no limite, você tem que estar treinando realmente, sentindo aquela queimação, o que tecnicamente falando, aqueles íons H+, ali se acumulando na sua musculatura e você sentindo muita dificuldade para continuar a execução. Melhorando a sua performance no treino, paralelamente você pode ter benefícios com relação ao ganho de massa muscular, por exemplo, né? Então o efeito é indireto, né, com relação para quem está pensando em massa muscular. Agora, né, esse é o primeiro ponto, se o seu tipo de exercício acaba tendo aqui um grande efeito com relação a isso. O questionamento aqui do Felipe, né? Beta-alanina e bicarbonato. Bicarbonato, a ação é extracelular e beta-alanina é intracelular. Mas a grande questão, Felipe, é a dificuldade do manejo de bicarbonato. Isso a gente acaba reservando para atleta de algumas modalidades esportivas bem específicas. Corrida de 400 metros, um exemplo bem clássico, né? Não é algo que você vai utilizar no dia a dia para, por exemplo, quem faz a musculação de uma maneira ali ou o crossfit de uma maneira mais intensa, tá? Alguns termos técnicos, né, que eu acredito que não sei se vale a pena a gente bater papo sobre isso aqui hoje, mas na verdade a beta-alanina é um precursor de carnosina. Essa sim é a substância efetiva que tem esse efeito tamponante. Jiu-jitsu, tudo vai depender, Felipe, não só da modalidade. Primeiro, pensar no tempo, né, que você tem de ação ali dentro da sua modalidade, mas se realmente é intenso, né? Se é um jiu-jitsu mole, não. Se é uma musculação mole, não. Então essa que é a grande questão. Então aqui a beta-alanina associada a um aminoácido chamado histidina, está presente na nossa alimentação em grande abundância, sim, são precursores da carnosina, que essa sim terá esse efeito tamponante, de diminuir de uma forma muito simples aquela queimação na musculatura durante o exercício de alta intensidade. Agora, alguns pontos que podem aqui ajudar muito na prática. Está muito popular a questão de pré-treino, né? Suplementação pré-treino, ela vem tomada, até eu vejo muitos vídeos, né, de atletas e até mesmo das empresas. Agora está muito assim em voga, o atleta coloca ali no medidor e joga dentro da boca, né, direto, aí já vai para o treino, sendo que na verdade essas substâncias que estão ali contidas, na verdade a maioria delas não deveriam estar ali, para primeiro ponto, tá, pessoal?
Agora, eu uso de chapinha, né? Nossa, Paulo, para o pessoal entender da onde veio a chapinha, a gente tem que fazer uma live só sobre isso, né? E pô, vamos fazer uma live junto, caramba, né? Vamos lá. Mas só de contar piada, né? Vamos falar nada sério não, vamos dar risada aqui, Paulo. Ótimo dia para você. Então, pessoal, até esqueci o que eu estava falando aqui, no meio da chapinha e várias histórias que a gente tem aí nas nossas palestras na época, né? Bom, resumindo, o Paulo tinha um cabelo comprido e dava um trabalho danado para ele, daí ele levava chapinha nos cursos ali que aí antes da palestra ele tinha que se ajeitar. Mas a gente conta em detalhes isso daí, Paulo. E pessoal, então acaba-se tendo essa visão do pré-treino como algo logo antes do treino, sendo que, na verdade, a própria cafeína, ela necessita, claro, cada um tem a sua metabolização individual, mais rápido ou mais lento, mas em torno ali, de 40 até 60 minutos para ter ali o seu pico de ação. Então, imagina só, a pessoa pegou ali o seu pré-treino, vamos imaginar lá com 200 miligramas de cafeína, até às vezes um pouco mais, 300 miligramas, jogou na boca e começou o treino. Imagina só um treino de 40 minutos, 60 minutos. Aquele treino acabou e bem no final do treino é que essa pessoa vai começar ali, teoricamente, a ter níveis mais altos de cafeína no plasma sanguíneo. Então é importantíssimo respeitar esse período antes do treino, né, para ter realmente a ação desse suplemento. No caso aqui falei sobre a cafeína. Por coincidência, a beta-alanina também tem um pico plasmático parecido, 40 a 60 minutos ali a partir do momento que você ingeriu. Mas, lembrando, a beta-alanina aí é o ponto, você necessita utilizá-la todos os dias. Ela não é um composto para ser utilizado antes do treino com ação aguda. Nós precisamos usá-la todos os dias para que, após um período de no mínimo 4 semanas, mas na verdade o período ideal gira em torno de 6 a 10 semanas, você atingir níveis mais elevados aqui de carnosina, lembrando que a beta-alanina é um precursor de carnosina, e aí sim você terá esse efeito tamponante. Olha só como que não é tão simples assim. E ainda tem mais um detalhe, a quantidade a posologia, a dosagem utilizada, normalmente ela é subestimada. Uma dosagem bem interessante para ser usada de 3,2 até 6 gramas em média ali diariamente. Então nós temos ali uma dosagem alta para ser utilizada todos os dias. Se não bastasse, temos mais um pontinho aqui para ser considerado. Temos uma ação chamada parestesia. Quem já tomou sabe que é aquele formigamento, aquela sensação meio estranha quando você usa a beta-alanina. Para evitar esse desconforto, né, que algumas pessoas, aí vai depender da sensibilidade de cada um, tem pessoas que se sentem muito desconfortáveis. Você teria que fracionar essa dosagem em no máximo 1,6 gramas por vez. Vamos arredondar para 2 gramas? Então, pelo menos 2 a 3 vezes por dia tomando beta-alanina. Aí, pessoal, aí vem o meu lado de prática de consultório. É difícil alguém manter essa posologia de uma maneira certinha. Então, muitas vezes, quando não é um grande desconforto, toma uma dose só por dia e já garante ali essa ingestão. É aquela história. Muitas vezes a gente pensa no perfeito e nada acaba sendo feito, né? Então, pensar em algo que seja mais realista ali para a maior parte das pessoas, né? Agora, ou então dividir em duas. Claro, vamos falar de um atleta, um velocista de 800 metros, né? Aí é prioridade para ele, então ele vai se virar e vai usar da melhor forma possível esse suplemento. Agora, o entusiasta do esporte, o esportista, que é a maior parte, nós no caso, a maior parte de nós não temos aqui aquele tempo, ser tão metódico assim para estar acertando essa suplementação e envolvendo também outras em conjunto, para ali ter esse tempo disponível para até não esquecer dessa suplementação. Então, às vezes, usar uma vez ao dia acaba sendo uma forma mais prática, né, de se conseguir. De novo, isso vale para tudo. Às vezes a gente tenta o perfeito e nada acaba sendo feito. Então, melhor ali um quase perfeito e você conseguir colocar isso em prática. Então, revisando, beta-alanina. Primeiro, e uma pergunta boa aqui da Nath, alanina e beta-alanina é a mesma coisa? Não. Esse é o grande detalhe. Uma informação importante. Hoje a beta-alanina é liberada no Brasil, mas até pouco tempo a Anvisa não tinha liberado a beta-alanina ainda. A Anvisa, o nível de regulamentação dela é altíssimo. Na verdade, é um dos mais rigorosos do mundo, tá, pessoal? Então,
A indústria antes não podia usar betalanina, então colocava a alanina. Então, pela falta de conhecimento das pessoas, elas olhavam, nossa, betalanina. Não, mas era outra coisa, não teria esse efeito em conjunto com a histidina de gerar a carnosina e ter um efeito tamponante, tá? Então, aí que tá, pessoal, macetes da indústria que é complicado, assim, é algo que só quem tem muita experiência mesmo para não passar batido em algumas observações com relação à indústria, né? Eu me lembro bem, né, que eu, claro, antes de estudar tudo isso, eu já era um consumidor de suplementos, sempre gostei de treinar e etc, como eu falo bastante para vocês. Então, me lembro bem, vamos imaginar que algum suplemento, você olha o produto é vendido, vou dar um exemplo aqui, HMB 3.000, né? Aí você vira o rótulo, tá lá, 3.000 miligramas equivalem a 6 cápsulas. Isso vale para vários outros suplementos, né? Ômega 3, 1.000. Aí você olha, nossa, 1.000 miligramas por cápsula. Mas aí você olha, tem lá 30% de EPA mais DHA, então é baixíssima a concentração. Então é complicado, né? Então a indústria vai buscando brechas no rótulo para lhe mostrar uma maior eficácia do seu produto, né? Então é complicado, mas eles estão dentro da lei. O problema é a legislação que acaba sendo aqui mais ampla. Inclusive, nós teremos uma grande mudança no Brasil na legislação com relação a rótulos, se eu não me engano, no mês de outubro, isso. Então, aos pouquinhos, né, vou até convidar aqui algum colega da indústria que tem um grande conhecimento sobre isso, para estar aqui falando para vocês sobre rótulos, né? Eu acho que nossa, legal, hein, pessoal? Falar sobre rótulos, né? Muitas vezes até eu vejo profissionais falando assim na rede social. Quando você vê um nome estranho, fuja do produto. Pô, é nome estranho, né? Meio que, né? Às vezes o nome é estranho, mas o produto, a substância não tem nenhum problema com isso. Então, aí tem um detalhe aqui da mama saudável, né? Bora ler o rótulo. E se a indústria picareta, ela vai colocar no rótulo do produto algo que não tenha relação ali com o que tem lá dentro, né? Então, esse é o problema também. Então, antes de ler o rótulo, tem que ler o rótulo de uma indústria séria, que vai colocar realmente no rótulo aquilo que tem dentro do produto, tá, pessoal? Então, voltando aqui na betalanina, que realmente são tantos assuntos, né, pessoal? E depois falam que a nutrição é simples, né? Simples aonde, né? Voltando aqui na betalanina. Primeiro, que exercício que você faz? Encaixa ali em picos de intensidade entre 60 e 240 segundos principalmente? Ok, mas tem que encaixar no tempo e na intensidade. Pode ser um treino de musculação? Pode, mas desde que tenha bisets, trisets, séries combinadas, rest pause. E não adianta, no caso, você forçar o treino para isso, para usar betalanina, né? Então é meio que estranho isso, né? Não, o treinador vai elaborar o seu treino e caso o seu treino tenha essa característica, aí entra a suplementação. Não o contrário. Não vai acontecer do nutricionista prescrever a betalanina, aí o paciente chega para o treinador, olha, o nutricionista me indicou betalanina. Ah, então eu vou mudar o seu treino. Não, pessoal, é o contrário, tá? E falando em treino, olha que interessante. Se você fizer uma biópsia ali, em um maratonista e em até aqui o Bartolomeu aqui comentando, né? Claro que no Brasil, questão de adulteração em produto e tal, pior que não, Bartolomeu, muitos países, Europa, tem muito suplemento adulterado, tá? Não é só no Brasil não, isso aí é caráter do ser humano mesmo, viu? São poucos lugares realmente que tem essa seriedade maior, viu? Tudo vai depender da legislação e lei, né? Se colocar lá, se você adulterar produto, você é preso, prisão perpétua, porque você está levando essa população em risco, aí eu queria ver quem fosse adulterar, quem ficaria adulterando, né? Então, voltando aqui para a betalanina, de novo, é tanta informação legal que vocês vão colocando, que eu vou aqui puxando vários aqui pontos com vocês. Então, identificou o exercício, falando do treino. Vamos pegar aqui um maratonista e um velocista de 800 metros. Se fizer uma biópsia, o velocista ele vai ter níveis muito maiores de carnosina, lembrando, a betalanina é precursor de carnosina. Rodolfo, eu vi um pré-treino que contém carnosina, é bom? Não adianta tomar carnosina, você precisa ingerir a betalanina para aí sim ter a formação de carnosina. Bastante atenção, porque eu já vi pré-treinos, no caso não no Brasil, mas importados, onde tem a carnosina como componente, tá? Então vamos lá. Então você encontrará níveis maiores de carnosina naquele indivíduo que tem um treino que estimula mais
esse tipo de via de oxidação. Então nós temos aqui essa necessidade, esse ajuste metabólico de acordo com o treino. E onde que eu quero chegar, pessoal? Em outro assunto, para uma outra live. Como que a gente otimiza a nossa utilização de gordura como fonte de energia? Como? Aí as pessoas já pensam, não, eu tenho que tomar qual suplemento? Até teria, né? Porque para melhorar a nossa capacidade de oxidação de gordura, nós deveríamos aumentar o nosso nível de mitocôndrias, ter aqui uma maior biogênese mitocondrial. E aí nós temos, só para citar alguns, quercetina, ácido alfa-lipoico, epigalocatequinas, ácido alfa-lipoico eu já falei, quercetina, resveratrol. Temos algumas substâncias que têm essa ação, mas chega a ser piada perto do que o exercício pode fazer com relação à sua biogênese mitocondrial. Então, uma pessoa treinada, ela tem muito mais benefícios metabólicos, obviamente, do que aquela pessoa que não é treinada. Muitas vezes se pensa no exercício, por exemplo, vamos falar lá, atividade aeróbica. Vou fazer o aeróbico para queimar gordura naquela hora. É bobagem pensar só nisso. Você tem que pensar como um todo, o benefício daquele exercício para o seu organismo como um todo. Você melhorando. Coenzima Q10, ótimo, Bruna. Você melhorando, aumentando a sua biogênese mitocondrial por meio do exercício, a dieta terá uma resposta melhor. Então, o treino, pessoal, você precisa modificar suas vias metabólicas mais com o treino do que com suplementação. Suplementação é a cereja do bolo, mas a pessoa não treina e acha que o suplemento vai fazer milagre, aí realmente não tem jeito. Voltando ali para essas características da beta-alanina, para fazer jus ali o seu uso. A pessoa, modalidade esportiva, intensidade. Ok. Não é pré-treino, então você até pode suplementar, usar antes do seu treino que seja, mas você precisa usar todos os dias. Essa que é a grande questão de você ali, de muitas pessoas estarem usando e não terem qualquer tipo de benefício. Ela não tem efeito agudo de melhorar a performance imediatamente, não é estimulante. Outro ponto que eu acho interessante, dosagem. 3,2 até 6 gramas aproximadamente. Então, todas essas características deveriam ser consideradas. Agora, se você encaixou todas, pode ser ainda que você não tenha uma grande resposta, porque algumas pessoas são mais responsivas do que outras. E aí vem o caso. Creatina, a mesma coisa, algumas pessoas são mais responsivas do que outras. Então, algo importante também de citar com relação à beta-alanina. Pessoas, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo também nossos níveis de carnosina. Então, por exemplo, alguém que está ali acima, vamos pensar acima de 35 anos, a pessoa está no final da carreira, um atleta profissional no caso, ele pode até estender um pouco mais a sua carreira, pensando muito bem com relação à suplementação alimentar. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quem gosta de suplementação alimentar tem que estudar envelhecimento, porque quanto mais nós vamos envelhecendo, mais vai se tornando necessária a introdução da suplementação alimentar. Então, vamos imaginar alguém que é um atleta master, né, que tem ali, ou então um esportista com alto nível, né, de treinamento, está lá com seus 60 anos treinando muito bem, então ele pode estar utilizando aqui a beta-alanina nessa situação e ter provavelmente bons resultados, desde que antes disso ele se encaixe em todos esses fatores que eu comentei aqui com vocês. Então, são vários pontos aqui para estarmos, né, ajustando. E o Embina, se você for lá nos meus Reels, né, você vai achar eu falando ali sobre a Embina, né? Tem bastante informação ali, pessoal, depois dá uma bisbilhotada ali no canal do YouTube, né? Durante um tempinho eu estava meio relaxado com o canal do YouTube, agora eu voltei a colocar bastante conteúdo lá, mas tem lá muito vídeo sobre vários assuntos que podem, né? Ali a gente tem mais tempo, né, para estar explanando, para vocês estarem ali se divertindo com relação a isso, tá? A esses temas tão pontuais, né, que vocês têm muitas dúvidas. Outro ponto, né, que até eu selecionei aqui para estarmos falando sobre, eu acho que é importante estarmos aqui sempre tocando um pouquinho no assunto sobre suplementação proteica, né? Que na verdade eu bato muito nessa tecla, temos que enxergar como um alimento proteico em pó, né? E não necessariamente como um suplemento. E realmente temos aqui essa visão de que poderia ser um alimento proteico em pó para a família e não necessariamente para alguém que pratica musculação, que deseja ganhar músculos. Alguém que está buscando emagrecimento pode se beneficiar com a proteína em pó.
Alguém que está no período gestacional está com dificuldade em ingerir a quantidade adequada de proteínas, pode usar. Lactação e várias outras situações que nós podemos aqui estar utilizando proteína, né, numa forma mais fácil de ser ingerida. Então não enxergar a proteína apenas como algo específico para atletas, tá? Então aqui até separei um teminha, né, que nas caixinhas de perguntas vocês sempre colocam, diferenças sobre o whey isolado, concentrado e hidrolisado. Na verdade, o principal são duas classes, o whey isolado e o whey concentrado. Tá? Essas são as duas classes realmente aqui que nós precisamos estar conhecendo sobre o whey. Sendo que um concentrado vai variar ali 80%, 85% de concentração, enquanto o isolado pode chegar a 90%, 95% de teores, né, de proteína. Isso vai fazer muita diferença em uma situação onde, por exemplo, a pessoa é muito grande intolerante à lactose, né? Porque o concentrado acaba tendo um pouquinho mais de lactose do que o isolado, que vai ter ali apenas traços da lactose, pensando que isso vai fazer diferença para quem é intolerante realmente no nível mais alto, né? E também, pessoal, eu acho muito interessante a observação. Né, você começou a utilizar um whey concentrado e começou a ter desconforto gastrointestinal, né, aí poderia ser alguns pontos. Ou realmente você tem uma intolerância grande à lactose, ou essa proteína tem sido muito comum nos últimos tempos, adoçada com maltitol, né, ou algum poliol, xilitol, porque é o meu caso, por exemplo, se eu tomo um whey com maltitol, nossa senhora, começa uma rebordose aqui que eu tenho que ir correndo para o banheiro, né? Então muitas pessoas são mais sensíveis ao maltitol e ao xilitol. Aqui no passado vieram, né, que nossa, é muito melhor do que sucralose, etc e tal. Agora já estão meio que perdendo essa força toda com relação a adoçantes mais saudáveis, né? Exatamente, encaixam-se aqui como food maps. Perfeito, Luiz Otávio. Então pode ser isso, ou então pode ser até um produto adulterado, né, com algumas outras substâncias, enfim. Mas pensando numa indústria séria, né, você usando um whey concentrado de qualidade, que não seja, se você não seja adoçado ali, com polióis principalmente, você pode se dar muito bem com ele se você não for um intolerante muito grande à lactose. Agora, se você é super sensível, assim como a Vânia, você pode se beneficiar mais com o whey isolado. Problema, custo. Né? O whey que já era caro, agora ele está ficando caríssimo. Daqui a pouco, assim como o iPhone hoje custa o valor de uma moto, o whey já está valendo o preço de um que deveria custar um iPhone. Né? A gente tem ali o whey hoje com o valor de R$1.000 o pote. Então realmente está começando a ficar ali inviável para boa parte da população, a maior parte da população, o uso aqui de um whey isolado. Então, pessoal, eu vejo aqui a maior parte das perguntas de vocês, se vocês acabando aqui a live derem uma olhada nos meus Reels, tem resposta para quase tudo que vocês estão me perguntando, tá? Acabando aqui, vocês dão um pulinho no meu Reels ali, que vão ter uma sequência de vídeos com bastante conteúdo sobre isso. Então, agora, se você tem essa intolerância e não está disposto, né, a gastar muito com o whey isolado, você pode usar uma proteína vegetal, porque o mais importante é aminograma. Então você tendo uma proteína vegetal à base de arroz com ervilha, uma proteína de soja, você pode ter um ótimo aminograma e acabar ali sanando, suprindo as suas necessidades de proteínas, tá, pessoal? Então não fiquem pensando que o whey isolado é muito superior ao whey concentrado. Ele é melhor, indiscutível, mas agora com relação a questão de efetividade, isso não, tá? Para efetividade, o concentrado tem um melhor, na verdade, custo-benefício, e para quem não é um grande intolerante à lactose, ou claro, não tem uma alergia à proteína do leite, aí nenhum tipo de whey seria interessante, ela poderia se beneficiar muito com o whey concentrado. Agora, eu também acho errado nós falarmos que é idiotice ficar usando um whey isolado e hidrolisado, porque agora a hidrólise é um processo onde facilita ainda mais a absorção dessa proteína. Então, o whey concentrado pode ser também hidrolisado e o whey isolado também pode ser hidrolisado. O mais comum acaba sendo de encontrar wheys isolados e parcialmente hidrolisados. Mas o problema aí vem de novo a questão do custo, né? Então, para uma pessoa com mais dificuldade no processo digestivo, toma o whey e se sente empachado, né? Aquele desconforto, né? No sentido de uma digestão mais dificultada,
poderia estar utilizando ali um whey hidrolisado, mas aí o custo é bem alto, né? Então vai depender também do tamanho do bolso de cada um. Então, voltando nesse assunto de que eu falo que é idiotice usar um whey isolado, hidrolisado, se você não tem alguma intolerância, eu não vejo bem assim, né? É igual falar que é idiotice a mulher comprar uma bolsa da Louis Vuitton ou da Chanel, sendo que uma mais barata carrega suas coisas do mesmo jeito. A gente tem que entender também, falando como um consumidor de suplementos e também como um profissional que prescreveu isso a vida inteira, muitas vezes isso se torna um estilo de vida tão grande que quando você tem condições financeiras para isso, você quer usar o que tem de melhor. É a mesma coisa para quem gosta de carro, comprar um carro que dá para comprar, na verdade, 10 mais simples, mas a pessoa quer curtir aquele carro. Pode parecer maluquice, mas quem gosta de suplementação alimentar e vive esse mundo acaba tendo esse prazer também em comprar o que existe de melhor. Se tem condição financeira para isso, qual que é o problema, né? Então acaba que sendo também uma possibilidade que, mesmo não sendo necessário, algumas vezes não vejo problema algum a pessoa estar ali investindo em uma suplementação com nível mais alto, mesmo que não tenha qualquer tipo de intolerância. Então sempre eu gosto de tocar nesse assunto, né, de proteína em pó, para aqui realmente abrir a mente das pessoas com relação às possibilidades de uso e que chegue logo um momento, isso já é comum em algumas casas, mas não em todas, do pote de proteína ser para todos na casa e não necessariamente o adolescente, né, de 16 anos comprou uma whey para usar pós-treino, ninguém mexe na whey dele na casa, sendo que às vezes na mesma casa tem o avô com sarcopenia, tem o pai ali que não sabe o que come no meio da tarde no escritório e acaba comendo uma coxinha, né, que poderia levar um whey para comer com uma banana. Então realmente virar ali um alimento para a família e não necessariamente algo relacionado ao esporte. Isso vale muito para a creatina também, né, essa suplementação para a família, e destaco outros, complementando ômega 3, lembrando aqui um ômega 3 de qualidade, e aqui no caso também uma vitamina D, acaba sendo uma suplementação que a maior parte das pessoas hoje acaba necessitando. E usar o bom senso para a vitamina D, caso você não tenha um acompanhamento com exames laboratoriais. Por exemplo, período que não tem exposição ao sol, suplementa com vitamina D. Não, agora eu vou acabar tendo uma exposição ao sol, seja uma caminhada, ou seja, né, realmente ali uma exposição, um esporte, que você tome um solzinho, ou não, meu esporte é só na academia. Então, ter esses parâmetros, um uso ali de 2.000 a 4.000 unidades por dia não vai trazer toxicidade para ninguém, e sim pode, na verdade, te ajudar a não ter uma deficiência que pode te trazer malefícios para a saúde óssea, saúde cardiovascular, qualidade de sono, síntese de testosterona, então até saúde tireoidiana, enfim, né, inúmeros aspectos que são impactados negativamente quando estamos em deficiência de vitamina D. Então é sempre importante termos aqui essa visão mais ampla com relação aqui à suplementação para a família. Olha só aqui a Vitória, qual a medida para whey e creatina? Creatina, eu poderia dizer de 3 a 5 gramas, ok. Agora o whey, até já me responderam aqui, obrigado, Luiz. O whey é igual você me perguntar qual que é a medida de carne ou de leguminosas que você necessita ingerir. Tudo vai depender da sua necessidade proteica, né? da sua necessidade até de introduzir um produto mais fácil, um alimento em pó mais fácil como a whey. Então é algo muito individual. Então por isso a importância das pessoas conhecerem sobre nutrição, seus aspectos básicos, para estarem se autoajustando ali ao longo, não só do dia, ao longo de uma vida, né? A gente não pode também ficar dependendo do nutricionista o tempo todo. Até eu vejo alguns alunos me perguntarem, Rodolfo, mas se eu ensinar tudo para o paciente, ele não vai voltar no meu consultório. Mas que maravilha que ele não volte, que ele saiba, né, se cuidar sozinho. Olha, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, você está preocupado com uma pessoa que você vai dar alta, que aprendeu a comer. Meu Deus, que burrice, né? Então realmente aqui nós temos que ter uma visão muito mais ampla de como educadores do que simplesmente ali como prescritores de um cardápio onde a pessoa fica seguindo aquilo, né, para cima e para baixo o tempo todo, né? Alguns momentos específicos isso é necessário, mas o importante é que a pessoa aprenda a ter uma ótima rotina alimentar. Menos cálculo e mais bom senso, eu acho que isso está faltando aqui para os profissionais. Na verdade, alguns pontos têm me preocupado bastante
com relação aqui à conduta dos profissionais no momento atual. Digo isso porque hoje eu dou aula, tem quase que 3.000 alunos nutricionistas, médicos e profissionais de educação física na sua maioria. Então, o que eu vejo, pessoal? Hoje é tudo muito prático, para tudo praticamente, né? Então, acredita-se que com um ótimo software você calcula um cardápio e ok, você resolveu. O que vai resolver realmente é o lado de até intuição, de empatia com o seu paciente, enxergar o ser humano que está atrás daquele cardápio, não? ou atrás de um quadro clínico. Eu sou especialista em obesidade. Eu sou especialista em nutrição esportiva. Sou especialista em nutrição em saúde da mulher. Não, você tem que ser especialista em cuidar de pessoas. O quadro clínico vai vir depois do João, do Pedro, da Maria. Primeiro você vai atender a Maria. O quadro clínico dela é a sequência. Você não atende o diabetes, você não atende a obesidade, você atende a pessoa. Então está todo mundo muito tapado, muito assim enxergando uma situação apenas. Estuda tudo sobre diabetes, mas não consegue ter o lado humano de ter uma empatia daquela pessoa que está com aquele quadro clínico e tem determinadas dificuldades para estar mudando a sua alimentação. Não é como um remédio, uma posologia de você tomar 3 vezes por dia. Não, você administra insulina todo dia. Não, você precisa resgatar emoções, sentimentos, estilo de vida, ambiente, para aí sim dar a melhor orientação para essa pessoa, que muitas vezes não é o perfeito. Na maioria das vezes não vai ser uma orientação perfeita, mas vai ser algo que já vai melhorar e muito a qualidade de vida daquela pessoa. Isso é um ponto que me preocupa muito, são os nutricionistas calculadoras e, em paralelo, eu tenho me preocupado mais ainda com a atitude de muitos profissionais nas redes sociais, que muitas vezes tem lá uma rede social toda comprada, toda construída ali com marketing digital, que realmente ficam fazendo cursos de mentoria, cursos para nutricionistas, etc., para formar porcarias iguais eles, no sentido de que eu recebi umas mensagens recentemente, eu toquei nesse assunto, eu comecei a receber um monte de mensagem, de profissionais que fizeram mentorias, onde os mentores, né, ficavam orientando que você tinha que ficar aparecer na internet com roupa de marca, com cinto de Louis Vuitton, com não sei o que, com sei lá, mostrar carrão, mostrar coisas, né, que você se deu bem na vida com essa área. Pessoal, meu Deus do céu, olha o nível que tá a coisa. Né? Essa camiseta que eu tô aqui, ela deve ter mais de 10 anos, né? Eu comprei lá na Gold's Gym, adoro essa camiseta, né? Daqui eu vou treinar, então eu tô ferrado, eu tô fora do mercado, então, porque imagina, só vou aparecer aqui todo engravatado, de terno e gravata aqui para vocês, né? Dando uma de milionário. Pô, é ridículo isso, né? Essa visão, né? Na verdade é um grande vírus, viu? O Mancini, meu grande amigo aqui. Obrigadão por hoje, Mancini, depois eu te ligo. Então realmente essa visão onde, né, você aparentar, né, aí escreve lá 50 mil pacientes atendidos. Cadê esses pacientes? Vamos atrás, vamos buscar, né? Enfim, apenas tomem cuidado, né, para não caírem nessas falácias, né? Porque realmente, se você quer ter sucesso profissional, você tem que respeitar o seu paciente, respeitando o seu paciente, tendo um grande conteúdo em cima daquilo que você se propõe a fazer. Sendo nutricionista ou médico que você gostaria que a sua mãe, que o seu filho se consultasse. Aquela pergunta que eu sempre deixo em muitas aulas no final. Você se consultaria com você mesmo? Se você é um picareta, que você vende um monte de procedimento na sua clínica que você sabe que não funciona, você gostaria que a sua mãe, que o seu filho se consultasse com alguém como você? Pensa nisso, né? Porque tá demais, pessoal, tá absurdo realmente as condutas de alguns profissionais nesse sentido, mas em paralelo estão criando mais vermes igual eles, né? Vendendo ali essas mentorias, que na verdade mentoria é para aprender bioquímica, fisiologia, como prescrever um suplemento de acordo com padrões alimentares, exames laboratoriais, etc. e tal, e não ali para ficar falando que você tem que mostrar uma vida de luxo para mostrar que você é rico. Meu, olha o nível que está o negócio, né? Enfim, mas só para vocês não caírem nessa, né? Para você que está estudante, recém-formado, realmente sucesso é você colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir bem, porque você cumpriu o seu dia da melhor maneira possível, que você fez você teve dentro do seu dia tão corrido, você teve algumas atitudes que você não ganhou por aquilo, que você fez por amor àquilo que você faz, que você fez ali no sentido de
de ajudar alguém, né? E não simplesmente eu faço isso para ganhar isso, né? Realmente essa visão, né? A Lu aqui, você usa aplicativo para prescrever as dietas? Eu nunca usei. Considerando isso, eu nunca usei. Eu sempre usei Excel. De novo, já falei sobre isso. Anamnese, para mim sempre foi uma folha em branco e cálculo de cardápio e, quando necessário, cálculo além de uma antropometria, Excel. Claro, nós temos hoje vários softwares muito bons, mas não vire um refém do software. Use o software para calcular um cardápio, para você elaborar um cálculo antropométrico, mas não ficar usando isso como o centro da sua consulta. O centro da sua consulta é o paciente que está sentadinho na sua frente, que muitas vezes não é só o que sai da boca dele. Fique analisando as expressões, os sentimentos daquele paciente, as suas ambições, além da ambição estética. Olá, João, o que você gostaria? Eu quero emagrecer. Aí a pessoa só enxerga emagrecimento. O João, ele quer emagrecer, mas ele está se separando, ele está com 3 filhos e está ali desesperado. O que vai acontecer com a guarda dos filhos? Como é que vai pagar a pensão? Como é que ele está em vias de ser demitido? Enfim, a pessoa não tem só um objetivo. Ela tem uma vida acontecendo com várias situações. Muitas vezes deu uma situação crítica aqui, né? Vários problemas acontecendo. Essa pessoa não precisa ter força só para emagrecer. Ela tem vários outros fatores que estão ali em conjunto. Então você não vai ficar exigindo dessa pessoa uma dieta extremamente restrita, o treinador mandado de treinar 2 vezes por dia e várias outras situações. Então entenda o ser humano que está na sua frente, não apenas cálculo, mando a dieta por e-mail. Então, cuidado, pessoal. Eu me preocupo muito porque hoje essa é a minha função. Minha função é formar profissionais. E, na verdade, um problema é que a gente não pega o profissional numa pós-graduação do zero, né? Nós pegamos hoje um profissional, sendo muito sincero, na pós-graduação, que teve uma graduação porcaria, a maioria das vezes, diria, a gente está num país, pessoal, com os piores índices educacionais do mundo. Então, chega na pós-graduação um aluno que não sabe ler um artigo em inglês, que realmente não sabe nada de bioquímica, não sabe nada de fisiologia, não sabe nada de nada. Daí você olha a rede social, tá lá bombando de seguidores, porque às vezes tem um corpo bonito, ou às vezes lá entende de gatilhos digitais e vai ficar levando uma baixa informação para a maior parte das pessoas. O negócio está complicado, realmente está bem complexa a situação a nível global, por conta aqui da popularização das redes sociais, das informações, etc. e tal. Então, cuidado, pessoal, com quem vocês vão se consultar, e também, se você é profissional, pense o profissional que você deseja ser. Não pense só no que você vai ganhar como profissional, né? Escolher profissão digitando no Google para verificar a margem salarial. Aí você já está derrotado desde o início, né? Você fazendo aquilo que você ama, fazendo bem feito, óbvio que você vai ganhar bem, né? Não conheço um profissional que ama o que faz, que se dedica, que não tenha um salário compatível com aquilo que é suficiente para ele. A questão é ver o que é suficiente para você, né? Essa que acho que é a grande questão de ser rico ou ser pobre. Às vezes a pessoa tem 2 bilhões na conta, mas é pobre porque ainda não é suficiente para ela. Ela quer comprar um foguete para colonizar Marte. Então ela é pobre, ela não tem essa condição. Sendo que muitos, às vezes, têm lá 100 mil na conta, mas já é super feliz, já tem o suficiente, já vive super bem. Então é uma questão de quanto que é suficiente, o que é rico, o que é pobre para cada pessoa, né? Enfim, pessoal, então, para a gente finalizar aqui, eu vi umas 2, 3 perguntinhas que eu acho que é interessante. Aqui o Vinícius, né? Primeiro semestre em nutrição, você é minha referência, fico feliz, Vinícius. Então, bora lá se dedicar ao máximo ao longo desse curso. Se eu pudesse voltar hoje, no primeiro semestre de nutrição, o que eu faria de diferente? Eu teria estudado mais ainda. E olha que eu estudei bastante com o que nós tínhamos de opções na época, né? Não tínhamos essa mamata que vocês têm hoje de profissionais ensinando aqui tudo o que sabem por meio de uma live gratuita. Nós não tínhamos essa mamata, era ali na biblioteca lendo os periódicos que chegavam. E se eu pudesse voltar, eu estudaria o dobro, o triplo do que eu estudei no primeiro semestre de nutrição. Bom, pessoal, vi aqui umas perguntinhas quando eu falei de pré-treinos sobre óxido nítrico, né? Sendo que, vou até ser um pouquinho rápido aqui para não ficar tão longa aqui a nossa o Iliana, planos para vir para Fortaleza. Eu estou aqui em Fortaleza pela internet, olha só, né? Não tem mais essa de viajar o tempo todo para dar curso, né? Estamos aqui, né, o tempo todo em todos os lugares. A internet hoje traz essa possibilidade.
Então, pessoal, falei de betalanina, falei um pouquinho de cafeína e algo que as pessoas também têm muita dúvida sobre o óxido nítrico. Bem, um resumão do resumão. Algo muito interessante, citrulina malato, porque é um grande precursor de arginina, que aí sim terá um efeito de estimular o óxido nítrico e a melhorar o fluxo sanguíneo, melhorar ali a oxigenação durante o exercício, você melhorará a sua performance, não no sentido de melhorar a vascularização periférica, né? O pessoal tem essa visão de aumentar a vascularização, né? Aumentar as veias aqui, né? Isso aqui é tempo de treino, baixo percentual de gordura, tempo de treino e genética também, você vai aumentar a sua vascularização. E aí acaba sendo muitas vezes um problema. Hoje eu passo por esse problema que eu já imaginava que chegaria em algum momento. A vascularização começa a ficar excessiva. Então, provavelmente, daqui uns 10 anos, as minhas veias aqui, elas vão estar até parecendo miojo, né? Porque eu tenho muita vascularização, sempre tive. Lá atrás eu achava o máximo, hoje eu já vejo um problema, né? Daqui a pouco vai estar igual miojo aqui. Igual eu tenho grandes amigos, né? Que tem mais tempo de treino do que eu, que tem uma vascularização excessiva, né? Então, começa até a ficar assustador, dependendo ali do momento, né? Do treino, etc e tal. Enfim, é pensar na melhora da performance. Então, citrulina malato é uma excelente opção, de 6 a 8 gramas por dia, pensando em melhora da performance. E nesse caso, nós não precisamos um uso crônico, pode ser um uso agudo, então naqueles dias de treino mais intensos. Outro ponto interessante, a citrulina malato também pode melhorar o nosso sistema circulatório, de 1 a 3 gramas, uma dose menor, né? Então, nós temos aqui duas possibilidades. Um uso pode ser até crônico, pensando em melhora do sistema circulatório e realmente algo mais clínico, né? E algo mais no sentido aqui de performance, nessa questão de treinamento em si, com uma dosagem maior, né? De 6 a 8 gramas por dia, tá? Então, eu gosto bastante, né, da citrulina malato como um suplemento e pode ser muito bem utilizada aqui naqueles dias de treino mais intensos. Vamos falar aqui musculação, aquele dia de treino de pernas mais intenso, você pode estar utilizando, e um dia onde você treina um grupo muscular de uma maneira mais moderada, você não necessariamente precisaria usar esse suplemento. Então, por isso que é importante, pessoal, ter o conhecimento a respeito de cada substância, para daí realmente vocês saberem o que usa, o que não usa. Hoje, com a formulação magistral, a gente tem essa condição, né, de combinar essas substâncias de acordo com a necessidade de cada um. A Natália, que citrulina malato não precisa tomar todo dia, não precisa, você pode ter ali um efeito agudo, diferente da creatina e da betalanina. Bom, pessoal, como sempre eu falei um montão, o suco de beterraba, olha só, é uma fonte de nitratos, né? Também tem esse grande efeito, mas agora a questão tem que gostar de suco de beterraba, eu já não curto muito. Então, nós teríamos aqui que pensar nessa questão da adesão, né? Muitas vezes, um atleta de endurance, né, acaba com aquele treino no sábado, acaba ali se beneficiando um pouco mais. Então teríamos aqui essa possibilidade, mas a questão é gostar da beterraba, mas realmente temos essa fonte de nitratos. Existe também o nitrato na forma de suplemento, que também pode ser utilizado, assim como a citrulina também, tá, pessoal? Melancia é uma fonte de citrulina, mas você disse muito bem, Luiz Otávio, né? O problema é a quantidade, a concentração é muito baixa. Já a beterraba, ela tem boas fontes de nitrato, mas mesmo assim não é uma rodelinha de beterraba, não. Tem que pegar lá uns 300 gramas, né, de beterraba e fazer um suco bem concentrado. Então, um pouquinho mais complexo. Bom, pessoal, nessa finalização, obrigado, tá, pelo tempo de vocês, de estar aqui comigo, né? Os próximos dias, a próxima semana eu estarei em viagem, então provavelmente eu não vou conseguir fazer uma live com vocês, que eu estarei no exterior, em um país onde a internet não é provavelmente não é tão eficaz, então não vou conseguir provavelmente estar fazendo aqui as lives, mas vou deixar uma série de Reels aqui já gravados, todo dia eu prometo jogar aqui alguma informação para vocês aqui estarem acompanhando. Obrigado mais uma vez, e me faz muito bem eu começar o dia aqui batendo papo com vocês, tentando ajudar, né, com um pouco que eu sei desse mundo, desse grande universo relacionado aqui à nutrição e suplementação. Valeu, pessoal, um ótimo dia para todos.